Queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 115, versículo 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas eu quero pensar com você nessa manhã sobre a vida. Nesse mês de julho agora nós estamos trabalhando o tema Reconstrua a sua vida no serviço ao Senhor. Então nós vamos falar muito sobre serviço ministerial, sobre trabalhar para o Senhor. Esse mês de julho nós vamos trabalhar bastante esse tema, dentro da ideia do ano da reconstrução, que nós estamos trabalhando durante esse ano de 2016. E por que eu separei esse texto? Na realidade, eu separei esse texto porque a nossa vida, ela é muito corrida. Eu acredito que você, durante toda a sua semana, teve uma série de compromissos, uma série de decisões que você precisou tomar. Você teve algumas coisas para resolver, e é interessante porque sempre nós vamos ter que tomar decisões. Hoje cedo você com certeza tomou uma decisão de acordar, de se trocar, se preparar para vir à igreja. Essa semana você vai tomar uma série de decisões também, tenho certeza disso. O que é mais interessante é que todos os dias nós temos a oportunidade de tomarmos decisões, todos os dias. Não tem um dia que você não possa tomar uma decisão. Deus nos dotou de livre-arbítrio. Então você pode amanhã, por exemplo, decidir não ir trabalhar. Eu não estou aconselhando você a fazer isso, por favor. Mas você pode dizer assim: amanhã eu não vou trabalhar. O pessoal chama aí mais na moda, vou tirar um day off, vou tirar uma folga, vou ficar de boa em casa, né? Vou acordar meio-dia. Você pode decidir fazer isso. Só que de repente, dentro do contexto que você trabalha, do que você faz, toda decisão pode gerar alguma consequência. Então de repente, se você decidir e trabalhar só meio-dia, pode ser que o teu chefe não fique muito contente com a sua atitude. Então é importante nós definirmos algumas questões extremamente importantes do nosso cotidiano. Nós precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente para algumas questões extremamente relevantes. A primeira delas, e eu não vou entrar na mensagem aqui, porque eu ainda estou tentando falar sobre tempo, e sobre vida, e sobre decisões, é que nós precisamos balizar muito bem tudo aquilo que a gente decide. Tudo que você decidir hoje não vai gerar só uma repercussão agora. Pode gerar repercussões para dias, meses, anos, e inclusive gerando repercussões eternas. E nós precisamos nos atentar, porque cada atitude tem uma colheita. Porque toda atitude que você tem é uma semeadura que você faz na sua vida. Toda atitude que você toma hoje, você está semeando algo no reino de Deus, na vida das pessoas, na sua própria vida. Então, nós vamos falar um pouco hoje. O tema da mensagem, da reflexão dessa manhã é coisas que você não fará no céu. A Bíblia nos declara abertamente em Hebreus 9:27 que não há vida após a morte como as pessoas acreditam aí fora, no sentido de que você vai voltar a viver aqui nessa terra. Não existe reencarnação. Nós dizemos sim, a Bíblia nos garante que a vida após a morte, ela existe no cenário cristão. A vida após a morte, ela existe no cenário cristão quando nós cremos na ressurreição e não na reencarnação. Então você não volta, você não tem outra chance. Por isso que o próprio texto do Salmo 115:17, ele diz que o que você tem para fazer na sua vida é hoje, é agora, porque você não domina o seu futuro.
você não conhece os seus próximos passos, você não conhece o seu amanhã. Isso está nas mãos de Deus. E é importante nós entendermos isso com o nosso coração, porque às vezes nós estamos deixando para amanhã coisas que Deus está nos pedindo para fazermos hoje. Existem decisões que você precisa tomar hoje no seu coração, e que você não pode deixar para resolver amanhã, porque pode ser que amanhã seja tarde. Eu quero abrir um parênteses aqui, e se depois o meu amigo pastor Daniel Viana assistir essa mensagem, inclusive eu vou dizer para ele vai entender por que eu estou usando esse momento aqui. Essa semana, a vida da Fátima, esposa do pastor Daniel, foi ceifada. Ela foi estuprada e assassinada lá em São Paulo. Quem assistiu televisão e talvez viu o caso, na zona norte de São Paulo. Ela era esposa de um pastor que eu fui professor dele alguns anos atrás lá em São Paulo. Ele é meu amigo, pastor Daniel, um homem de Deus, uma pessoa transformada pelo Evangelho. E a sua esposa foi totalmente ceifada. A vida dela foi tomada de uma forma, humanamente falando, nós olhamos assim, totalmente injusta, porque era uma pessoa que servia ao Senhor, trabalhava na obra junto com seu marido, estava lado a lado com ele, trabalhava fora, e voltando para casa, uma pessoa foi e a estuprou e tirou a sua vida. E isso apareceu na televisão, isso ficou aí durante a quinta-feira e a sexta-feira, repercutindo na mídia nacional inclusive. A Fátima teve até quarta-feira para tomar as suas decisões, e com toda certeza ela não sabia que isso ia acontecer com ela. E eu não estou citando o caso dela aqui para te emocionar, não, meu querido. Eu estou falando para você da vida real. A vida real é assim: pessoas morrem, pessoas são assaltadas, pessoas têm um infarto fulminante, pessoas sofrem um acidente de carro, pessoas dormem e não acordam mais. E isso pode acontecer comigo e com você, hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui 10 dias, daqui 100 dias, daqui 50 anos. O fato é que nós não conhecemos o dia da nossa partida. E tem coisas que a Bíblia deixa muito clara, que nós só vamos fazer aqui. Tem coisas que você só vai fazer vivo, porque depois que você morrer não dá mais tempo. Depois que a sua vida acabar nessa terra, eu chamo essa segunda fase, em primeira instância, de prestação de contas. Em segunda instância, se estamos em Cristo, recompensa, porque nós vamos receber o galardão e a salvação eterna em Cristo Jesus. Mas até lá, existem muitas coisas que a Bíblia nos mostra que precisam acontecer. E eu vou usar um acróstico hoje aqui com você, e depois eu vou finalizar com ele, você vai entender por quê. Eu quero dizer para você, mesmo que você não goste de fazer ou goste, mas eu quero dizer para você que ainda há tempo para pescar, para você pescar. E você vai entender por que eu estou usando essa palavra. A primeira coisa que você não vai fazer no céu é perdoar. Se existe algo que está matando o coração das pessoas todos os dias, é a falta de perdão. E eu fico imaginando, diante de atrocidades que o mundo nos prepara, diante de situações que acontecem conosco, como lidar com esse assunto. Perdoar não é fácil. Perdoar é divino. Nunca vai ser humano, porque nós somos humanos, nós somos limitados, nós somos pecadores, e nós entendemos como é difícil perdoarmos as pessoas. Nós entendemos, não é fácil, é muito difícil. E sabe por que é difícil? Porque isso mexe com o nosso coração, porque isso mexe com o nosso ego, porque isso mexe com feridas que estão dentro de nós, e que talvez nós não estejamos dispostos a abrir mão do que estamos sentindo para vivermos um momento novo na nossa vida. O perdão, assim como a oração, ele fecha ciclos na nossa vida.
O perdão, ele encerra um momento triste da nossa história, um momento de dor, um momento de perda, um momento de dificuldade, para que a gente possa começar a viver algo novo. Sabe algo muito interessante que eu penso acerca do perdão? Às vezes, o mais difícil nem é tão perdoar as pessoas que nos ofendem. Talvez você consiga fazer isso. Às vezes o mais difícil é nós nos perdoarmos pelos erros que nós cometemos. Quando eu vejo na palavra de Deus sobre a vida de pecadores restaurados, eu vejo que nem sempre foi fácil esse processo de se auto-perdoar. Às vezes é fácil, alguém vem e fica bravo com você e fala alguma coisa para você, você fica triste, a pessoa vem: ô meu irmão, me perdoa. O que você faz normalmente? Não, meu irmão, vem cá, vamos orar. Quantas vezes eu já ouvi, claro, não ouço tanto isso, mas às vezes já aconteceu, a pessoa dizer para mim: pastor, eu queria te pedir perdão. Por quê? Porque eu andei falando mal de você aí para um monte de gente. E na hora você fala assim: por que essa pessoa está falando de mim? O que eu fiz para ela? Eu não fiz nada para ela. Por que ela está falando da minha vida para os outros? Mas aí, no mesmo momento, vem algo diferente. Vem um sentimento no nosso coração, e eu vejo que é da parte de Deus, de nos fazer lembrar o que Jesus fez por nós na cruz. As pessoas blasfemaram contra Jesus na cruz. As pessoas, elas difamaram Jesus. Elas tiraram sarro de Jesus. Elas não levaram Jesus a sério naquilo que ele estava fazendo. E o que aconteceu? Jesus olhou com misericórdia para aquelas pessoas, olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão precisa acontecer enquanto nós estamos vivos. Porque você não pode pedir perdão diante de um caixão. Você não pode pedir perdão para quem já partiu. Você não pode perdoar, inclusive, quem já partiu. Porque já foi. E sabe qual que é o mais difícil? Quando a gente espera os 45 do segundo tempo para tomar alguma atitude de perdoar, de abrir o nosso coração, para que algo novo da parte de Deus aconteça. Tome decisões hoje. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A condicional do apóstolo Paulo não está voltada àquilo que as pessoas merecem. Eu não devo perdoar o Ângelo ou o Estevão por algo de bom que agora eles estão fazendo ao meu respeito. Eu devo perdoá-los porque Jesus Cristo me perdoou na cruz, sem eu fazer nada de bom. O parâmetro que o apóstolo Paulo usa nada mais é do que o amor incondicional de Deus pela humanidade. O perdão de Deus, ele está linkado ao amor incondicional de Deus pelos seres humanos. Ou seja, Deus não me perdoa porque eu tenho méritos. Deus me perdoa porque eu abri o meu coração e aceitei a sua redenção, mesmo sendo o pior dos pecadores. Deus me perdoou nessas condições. Ele não disse assim: Rubinho, eu estou te recebendo no meu reino e eu vou chamar você para o ministério pastoral, porque você é uma pessoa exemplar, porque você é um exemplo de cidadania, porque você faz coisas muito boas. Não, ele disse: Rubinho, mesmo você sendo a escória da sociedade, eu decidi amar você porque eu sou amor em essência, e não me importa o que você foi, me importa a partir de hoje o que eu posso fazer através da sua vida. Esse é o quesito de Deus, e nós precisamos inclusive fazer a mesma coisa. Eu escrevi algumas frases nos primeiros 3 tópicos. Eu estava muito poético ontem, eu acho, sei lá, vai que não, né? Mas eu acho que eu estava bem poético ontem. Eu tive uns momentos com Deus assim muito especiais ontem à tarde, preparando essa mensagem. Sobre o perdão eu escrevi o seguinte:
O maior desafio e decisão que temos na nossa vida cristã, e também é a nossa marca, é o perdão. Perdoar significa deixar Cristo ser Senhor do seu coração e dos seus sentimentos. Às vezes nós convidamos Jesus para ser Senhor do nosso coração, mas nós não permitimos que Ele se torne Senhor daquilo que nós sentimos. E perdão é decisão, não é sentimento. Mas os nossos sentimentos muitas vezes nos impedem de termos a real atitude de perdoar e de pedir perdão. A conclusão que eu cheguei nessa primeira coisa é que se eu tentar sentir algo para fazer, eu nunca vou conseguir fazer. Se eu tentar racionalizar o perdão dentro daquilo que eu sinto, jamais eu vou conseguir perdoar nada nem ninguém por situação alguma nessa vida. Então, como eu disse aqui, de fato eu acredito nisso. Quando eu digo que é o maior desafio e decisão, é porque isso é o que nos marca, é o que nos define como cristãos. O que te define como cristão não é o fato de você vir à igreja. O que te define como cristão é o fato de você refletir a glória de Deus para as pessoas e expressar o amor e a graça de Deus para as pessoas que ainda não o conhecem e talvez que já o conheçam, mas que talvez de verdade ainda isso não seja real para a vida delas. Segunda coisa que nós não faremos no céu é evangelizar. Se tem uma coisa que você não vai fazer no céu é isso, porque quem estiver no céu já está salvo, e quem não estiver no céu não encontrou a salvação, então não há mais necessidade de evangelização. Evangelizar significa proclamar as boas novas, significa você ser uma testemunha de Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Querido, se você não for uma testemunha do amor de Deus para as pessoas, quando que você vai ser? Se enquanto você está vivo você não evangeliza, então você nunca vai fazer. Existe uma missão que foi dada pelo Senhor Jesus para toda a sua igreja, para mim e para cada um de vocês aqui. Nós devemos ir por todos os lugares. Quando ele diz ide por todo mundo, então para mim o mundo inteiro, qualquer lugar dessa terra é mundo. Então, em todos os lugares que eu for, eu preciso ser uma testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Eu preciso tentar fazer alguma coisa diferente na vida das pessoas. Agora é tão interessante, olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 14. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Um grande pregador dos séculos passados, ele dizia o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho, e se for necessário, abram a sua boca. A maior pregação não são as suas palavras. A nossa maior pregação é a nossa vida. É o testemunho de vida que você tem. É a transformação que Jesus está operando em você e que leva as pessoas a ficarem extremamente atônitas, estarrecidas por tudo o que Deus está fazendo na tua vida. O endemoniado gadareno é um dos maiores exemplos de transformação que a Bíblia mostra. Ele era um cara excluído da sociedade, da família, vivia num cemitério nu, se machucava, vivia uma vida totalmente desregrada, desgarrada. Jesus vai e liberta aquele homem. Quando aquele homem volta para a cidade dele, para a casa dele, a Bíblia diz que todos ficam atônitos, admirados, porque algo impossível aconteceu na vida daquele homem. Ele foi transformado. A maior pregação dele não era falar: olha, o Senhor Jesus, Ele fez isso. Ele simplesmente chegava e dizia: boa tarde, bom dia. As pessoas olhavam para aquele homem e diziam assim: esse cara era perdido, era um caso perdido, ele não tinha mais jeito.
Eles diziam assim: quem foi que mudou a tua vida? Aí ele só dizia uma palavra: Jesus. Ele não precisava pregar muita coisa, ele só precisava mostrar a própria vida transformada. Quando a vida cristã não é uma religião, e sim uma realidade para nós, quando nós vivemos o Evangelho, as pessoas elas vão ver o Cristo em nós, e elas não vão precisar de muitas outras coisas para entenderem tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. E aqui eu escrevo outra frase que eu achei interessante. O apóstolo Paulo, ele trabalha muito a questão de que nós fomos alistados, de que nós combatemos o bom combate. Então Paulo fala muito sobre guerra, né? Ele se utiliza muito da ideia de exército, de estratégias militares, para trabalhar um pouco as suas cartas. E eu coloco o seguinte aqui: todo soldado precisa ter uma missão a cumprir, senão ele perde o sentido de propósito daquilo que foi alistado para fazer. Se você é cristão, você foi alistado para pregar o Evangelho. Se você não prega o Evangelho, você não tem sentido de propósito pelo qual você vive. Então talvez você só frequente uma igreja, mas você não entende o que significa ser igreja. Porque ser igreja, a igreja de Cristo, não é onde você está, é aquilo que você é. E você precisa ser igreja de uma forma totalmente diferente do que as pessoas estão dizendo hoje por aí. O que a Bíblia diz nós devemos seguir. Ser igreja significa ser testemunha, estar disposto a dar a sua própria vida pela causa, não ser servido, mas servir. Gente, como eu acho importante essa palavra de Jesus. Dentro desse mês de julho a gente vai tentar explorar ela, falando sobre serviço cristão. Meus irmãos, a Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe, melhor é o que serve do que o que é servido. Nós estamos numa época, num século onde inclusive os cristãos no Brasil e fora, eles estão mais esperando serem servidos do que estarem dispostos a servir. E ser servido não é para o cristão. O mundo precisa ser servido com a graça de Deus. Nós estamos à disposição do Mestre simplesmente para servir. Todo cristão precisa ser um servo de Deus. Todo cristão não precisa esperar os seus pés serem lavados, mas todo cristão precisa ter uma toalha e uma bacia na sua vida cristã. Talvez você está esperando o que a igreja tem que fazer por você. Meu querido, você precisa perguntar o que você pode fazer pela igreja do Cristo. Porque tem muita coisa para ser feita, tem muito trabalho a ser feito. Eu não estou falando só de reforma, eu não estou falando só de uma ação ou outra, eu estou falando de tudo. Porque a vida cristã é um todo. Não dá para eu ser cristão só na igreja. Eu preciso ser cristão em tudo aquilo que eu faço. Terceira coisa que eu não faço no céu: superar. Se tem uma coisa que dá para a gente perceber claramente pela Bíblia, superação é uma coisa que só acontece aqui. Porque se você for salvo e Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, como Paulo fala lá em Tessalonicenses, a partir do momento do arrebatamento, o que vai acontecer? Simplesmente, meu irmão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados nas nuvens e nos encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre. É isso que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses. Nós vamos ouvir o som da trombeta e nós vamos ser arrebatados. Esse negócio de arrebatamento quase não se fala mais na igreja, né? E vocês se preparem, vai ter uns meses aí que eu vou começar a falar sobre esse assunto. Vou botar medo na galera. Estado intermediário, céu, inferno. Se prepara. Não é para você simplesmente, eu falo botar medo no bom sentido, não é para você ter medo, é para você ter consciência. Não por você, porque se você já é crente, você está salvo. O problema é quem está lá fora, para despertar você a começar a se preocupar com quem está morto nos seus pecados, sem Jesus, e que precisa ser salvo. Você precisa começar a se compadecer das pessoas que morrem sem Cristo.
Talvez você tenha ódio das pessoas que não são cristãs. Talvez você tenha ódio das pessoas que fazem mal para você porque elas não são crentes, meu irmão. Elas precisam conhecer a mesma verdade que você já conhece, porque elas ainda não são libertas, elas ainda não conhecem a verdadeira libertação que vem só de Jesus Cristo. Superação. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu gosto muito desse texto. Vamos juntos aqui? 1, 2, 3. Irmãos, não penso, mas uma coisa faço, esquecendo-me e avançando, prossigo para o alvo. Gente, superação está nesse texto. Isso aqui dá uma pregação. Ó, seminaristas de plantão aí. Pregação aqui, ó. Pá. Primeiro lugar, a pessoa que precisa se superar, ela entende que ela ainda não alcançou tudo que ela precisa na vida. Segundo lugar, eu não escrevi nada não, tá aqui agora, ó. Cachola, anota aí, Estevão. Pregação depois aí para o segundo semestre. Brincadeira. Uma coisa faço, atitude. A pessoa que se supera e que deseja superação, ela precisa tomar atitudes, ela precisa sair da sua zona letárgica, da sua zona de conforto, da sua zona de sofrimento. Ele diz aqui, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Processo de esquecer é de abandono, alivio de cargas. E aí eu já faço a ponte, ó, já usa Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você se alivia, quando você tira as cargas do passado, você começa a avançar, a olhar para algumas coisas que antes eram impossíveis de você visualizar. Agora você pode seguir em frente. E aí ele diz aqui, ó, eu prossigo para o alvo. Superação é um processo constante, que prosseguir é uma sequência, é um ato contínuo, não para. Por que que você prossegue? Por que que a superação é importante? Porque existe uma promessa, tem um prêmio para você ganhar, tem uma coroa para você receber do teu Salvador, meu irmão. Então, a superação é algo fundamental que você tem que fazer aqui nessa vida. Você precisa superar alguns traumas e algumas coisas que ficaram no teu coração. Seja uma dor, uma violência, um abuso, um abandono, uma decepção, uma mágoa, seja o que for. Superação precisa ser uma das maiores marcas do cristão. O texto que o apóstolo Paulo nos escreve fala exatamente isso. E eu escrevi aqui algo também. Foi a última frase que eu acho que estava ali mais ou menos no meu coração desse assunto. Viver é uma dádiva de Deus. Sobreviver é uma decisão pessoal de continuarmos sofrendo por aquilo que já não é. Você pode viver ou sobreviver, é uma decisão que você tem que tomar. Jesus não disse que você iria sobreviver. O que ele disse? O ladrão, João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham e vida em... Meu irmão, Jesus te oferece vida, não sobrevida. Quem sobrevive é porque ainda não decidiu viver. Porque a verdadeira vida, ela é plena, ela é completa. Ela não se limita a fatos e questões que acontecem ao nosso redor, aos problemas, às lutas, às dores. Nós temos que viver. O cristão precisa viver a vida plena. Ele não pode só sobreviver. E eu digo para você, isso é uma decisão pessoal. Você tem que decidir por isso. Você tem que entender que isso faz parte do teu processo de crescimento. E aí eu vou para a quarta coisa que você não faz no céu: crescer. Se tem uma coisa que você não faz no céu, é crescer, porque você só cresce vivo. Você só cresce na terra, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, academicamente. Aí dá para, até lembrando um velho amigo meu, até culinariamente falando, você cresce na vida. Você aprende queimando as primeiras panelas de arroz, e depois você vira um chefe da gastronomia,
e vai participar talvez até desses programas de televisão aí e ganha prêmios, quem sabe. Mas você começou a ter certeza que você já queimou umas panelas de arroz aí. Certeza que você queimou o primeiro feijão que você fez. Eu fiz isso. Estava falando ontem para os casais no Brasil para Cristo lá em Sumaré. E eu falei, eu aprendi a cozinhar depois de casado. A Márcia começou a dar uns toques, aí um dia ela estava estudando aí no seminário lá em São Paulo, na igreja. Eu liguei para minha mãe, mãe, o que vai no arroz? E ela foi falando e eu fui anotando. Do jeito que ela falou eu fiz e deu certo. Dali para frente eu nunca mais queimei o arroz. Talvez esqueci de colocar sal algumas vezes, mas nunca mais queimou, porque a medida da água lá, para fazer lá a medida do arroz, ficou na memória. E nunca mais eu tive problema com isso. Você aprende. Crescimento é um processo, mas você precisa se dispor a crescer, porque crescer não é fácil. Lembra quando você teve dor de crescimento? Quem lembra aqui? Quando você estava na fase da infância para a adolescência, as juntas começavam a doer, e aí o médico falava o que para você? Não se preocupa, isso é dor de crescimento. Por quê? Os ossos estão se expandindo, a sua estrutura corporal está aumentando, e todo o processo teu de crescimento está acontecendo, e todo o crescimento dói, porque todo o crescimento demanda deixar a velha estrutura por uma nova, por uma mais forte, por uma mais atualizada. E os processos de crescimento normalmente na vida humana, eles vêm através das lutas e dificuldades e situações que a gente enfrenta na vida, e elas nos tornam mais fortes para que a gente possa superar as próximas que virão certamente para nós. Efésios 4,15. O que diz o texto? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O verdadeiro crescimento não está na autoajuda, não está no teu pensamento pessoal, não está em filosofias humanas, não está em pensamentos, está no cabeça da igreja. O crente só cresce no Cristo. O crente só cresce no Cristo. Não dá para você crescer em outra situação, em outra estrutura. Por isso que Paulo diz, olha, seguindo a verdade em amor. Cresça, supere-se, cresça, decida pelo crescimento, porque a única oportunidade de crescer que você tem é nessa vida. E aqui eu falo em tudo. Você acredita que você já chegou no nível de espiritualidade que Deus deseja para você? Você acredita que você não tem mais nada para crescer na sua profissão? Tem alguém aqui que já chegou no máximo? Você acredita que a nível acadêmico você já chegou em tudo que você poderia? Você não tem mais nada para aprender? Você acredita que você não tem mais nada para aprender com o teu relacionamento matrimonial entre pais e filhos, como cristão, com os seus amigos? Você não tem nada para resolver mais? Está tudo beleza? Meu irmão, você tem uma vida para crescer, mas você tem que decidir crescer todos os dias, porque você não sabe quando a tua vida acaba. Então toda oportunidade de crescimento, ela é fundamental para você. Toda oportunidade de crescimento, você tem que crescer no Cristo. Você tem que dizer, Senhor, no que você deseja, Senhor, que eu cresça agora? Você sabia que você tem que perguntar para Deus os seus próximos passos? Profissionais, acadêmicos, familiares. Às vezes a gente não para pensar nisso. Você tem que perguntar para Deus o que Ele quer fazer da tua família. Você tem que perguntar para o Senhor aquilo que é a vontade dEle para você. Vou dar uns exemplos para você aqui. E eu não estou dizendo que eu não estou te recriminando, e ao mesmo tempo estou dizendo que você não está certo. É diferente. Dizer que você não está talvez com uma decisão correta não significa que eu vou recriminar você por isso. Talvez alguém diga assim, olha, eu só vou ter casais mais modernos, só vamos ter um filho, por questão financeira, tal. E por isso que eu digo que eu não estou te recriminando, mas estou dizendo que talvez o teu conceito não esteja certo.
O certo é ter 200 filhos? Não. O certo é ter nenhum? Não. O certo é você falar assim: Senhor, quantos filhos o Senhor deseja nos dar? 1, 2, 3, 4. Perguntou, Rodrigo? Perguntou? Então pergunta para Deus se a palavra da pastora Márcia serve. Basta. Um é bom, 2 é ótimo, 3 é demais, 4 é só graça. Pergunta para Deus. Eu não estou dizendo que 1 é o certo, 2 ou 3. Estou dizendo que você tem que fazer a pergunta para a pessoa certa. Você perguntou para Deus se você tem que trocar de trabalho? Às vezes você está saindo aí, estou falando aqui aleatório, tá? Você está saindo distribuindo currículo, você está trabalhando. Mas você perguntou para o Senhor se é isso que Ele quer de você? Porque se foi Ele que abriu aquela porta, pode ser que você esteja desperdiçando a porta que Ele te abriu, e de repente você nunca mais vai conseguir aquilo que Ele desejava para você. Ah, eu estou pensando em mudar de casa. Você perguntou para Deus se é a vontade dEle? Você tem que perguntar. Você precisa fazer isso. Ah, eu vou mudar de cidade. Você perguntou para Deus se é isso que Ele quer? Tudo que você faz, você tem que perguntar para Ele, meu irmão. Por uma simples razão, eu vou te dar essa razão. Se você um dia fez essa oração: Senhor Jesus, nesse momento eu quero entregar o meu coração nas Tuas mãos. Eu quero que o Senhor seja o Senhor, único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez um dia essa oração, significa que você entregou a tua vida para Jesus. Então significa que a tua vida não é mais tua, é dele. Você só toma os controles, mas a tua vida agora é posse dele, não é mais tua. Então você precisa perguntar para ele o que você vai fazer. Porque se você não perguntar, pode ser que você vai tomar algumas decisões erradas na sua vida. E como eu disse no começo da pregação, todas as decisões têm colheitas. Porque tudo que eu decido tem uma semeadura. E nós temos que tomar as decisões corretas. Crescimento é aprendizado. E se eu falar para você que eu não tenho mais nada para crescer, eu vou estar mentindo. Eu tenho que aprender um monte de coisa, como você também. Agora, a decisão de querer aprender, de crescer, é algo que nós precisamos ter como decisão no nosso coração. Quinta coisa que você não faz no céu: ajudar. Lá no céu você não precisa ajudar mais ninguém. Porque o dia que você chegar no céu, quem vai estar com você no céu está salvo também. Ninguém precisa mais de ajuda. E quem for condenado ao inferno não tem acesso, não tem nada para se ajudar. Não dá para você falar: ô Senhor, deixa que eu vou dar a mão para o fulano que ele está sofrendo hoje. Isso não é possível. A Bíblia diz que é um abismo, e esse abismo vai continuar nos seios eternos. Céu e inferno são locais é impossível você intercambiar de lugar. Não é possível. Não dá. A Bíblia mostra isso claramente. Então você só pode ajudar agora. Você só pode matar a fome de quem está passando fome hoje. Você só pode abraçar as pessoas hoje. Você só pode fazer o bem hoje. E nós precisamos nos esforçar cada vez mais para fazermos o bem. A Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo escreve: e não vos canseis de fazer o bem. O bem é algo que eu nunca posso me cansar de fazer. É algo que nunca pode esgotar no meu coração. Eu sempre tenho que desejar fazer o bem para as pessoas. E olha o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 10: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Se você é salvo, Deus preparou coisa boa para você fazer. E se você não está fazendo bem para o próximo, tem alguma coisa errada. Você precisa fazer o bem. Nós, como igreja, precisamos sempre decidir fazer o bem pelo nosso próximo. E a última coisa que você não faz no céu, e foi essa que Deus me visitou, e aqui eu digo para vocês que no momento de preparar o final dessa mensagem, eu tive uma experiência com Deus muito profunda, num momento de adoração. No céu você não pode recomeçar.
porque o céu é definitivo. As suas oportunidades de recomeçar, de reconstruir, são agora, são hoje. Você vai precisar fazer isso aqui, nesta vida. Aqui é tempo de você recomeçar. Algo que ficou mal acabado, algo que não terminou, algo que o tempo destruiu, algo que as pessoas destruíram, você precisa recomeçar aqui. E agora eu preciso ler um texto muito grande, ele está na tela projetado também para você. E você vai entender por que eu preciso ler esse texto todo. Porque a gente só pesca enquanto a gente está vivo. O pescar aqui foi um pequeno acróstico que eu fiz através das coisas que nós não fazemos no céu, que a gente só faz na terra: perdoar, evangelizar, superar, crescer, ajudar e recomeçar. Se você pegar as iniciais, você vai ver que dá essa frase aqui. Quem falou essa frase aqui? O apóstolo Pedro. Em que condição que o apóstolo Pedro disse que ia pescar? Ele negou que conhecia Jesus. Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou. Ele presenciou, porque essa era a terceira vez que Jesus aparecia para os discípulos. Ele viu o Senhor ressurreto duas vezes. Ele correu na primeira vez ao sepulcro, quando Maria Madalena disse: nós vimos o Senhor. Ele ressuscitou. Ele correu com o apóstolo João até o lugar do sepulcro. Ele não viu o Senhor. Depois ele volta, o Senhor se apresenta. Depois uma outra vez com Tomé. E agora essa terceira vez, Pedro estava desolado da vida. Pedro estava decepcionado, porque eu fico pensando na cabeça de Pedro. Eu neguei Jesus. Eu disse para aquelas pessoas que eu não conhecia o Mestre. Eu andei sobre as águas com Ele. Eu vi Ele ressuscitando Lázaro. Eu vi Moisés e Elias aparecendo numa revelação na transfiguração. Eu pedi para fazer 3 tendas, uma para cada um deles. Eu estava lá. Eu vi o Senhor ressuscitando a filha da viúva, o filho da viúva de Naim. Eu vi o Senhor fazendo aquelas maravilhas. Eu vi o Senhor aparecendo e mostrando o seu lado para Tomé, falando: Tomé, toca aqui. Se você não acredita que eu ressuscitei, tudo que eu vi, eu disse que não acreditava. Eu disse que não era verdade. E naquele momento Pedro falou: eu estou indo pescar. Sabe o peso dessa palavra? Porque antes da conversão de Pedro ele só era um pescador. E ele falou assim: eu vou pescar. Eu acho que eu não tenho mais nada de bom para oferecer para o Senhor. E eu gostaria de pedir que alguém viesse fazer essa leitura para mim, por conta da voz mesmo. Ele é um pouco longo o texto para eu poder finalizar. Vem aqui, Estevão, por favor. João 21, do 3 ao 17. Se você puder fazer a leitura, por favor. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse:
venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntando pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. João 21, 13 a 17. Tem algumas coisas aqui que são ímpares para mim nesse texto. Jesus nunca deixou de amar Pedro. O Pedro traidor, o Pedro que para mim fez algo pior do que Judas. Judas vendeu Jesus porque ele gostava de dinheiro, então Judas só fez o que ele gostava. Pedro se escondeu a vida inteira atrás de uma máscara que ele nunca reconheceu e só aqui estava caindo. O erro de Pedro para mim era muito mais difícil de superar, de recomeçar. E Jesus estava querendo restaurar, recomeçar o ministério do pior dos apóstolos naquele momento. Do cara que fez pior para Jesus. Ele estava chamando Pedro para ser a referência da igreja em toda a história. Ele estava falando: Pedro, eu quero você diferente. E é interessante que quando Pedro vai pescar, no primeiro momento o que acontece? Eles não pegam nada, sabe por quê? Porque quando você conheceu a verdadeira vida e você tenta fazer o que você fazia lá atrás, não tem mais sentido. Se você conheceu a verdade e ela te libertou, e você tenta voltar ao passado, esse passado não tem mais graça, não tem mais peixe para pegar sem Jesus, não dá para você pescar mais sem o mestre, porque agora você vai jogar a rede no vazio da sua alma, e você não pode recomeçar se você não estiver disposto a deixar Jesus confrontar o teu coração com algumas perguntas. Aqui a gente conhece bem, toda boa conversa, ela acontece numa mesa. A mesa de Jesus foi a fogueira, peixinho, pão, e foi interessante que ele falou para Pedro: traga o peixe que você pescou agora aí, para a gente comer junto aqui, Pedro, vamos comer. E todo mundo atônito ali, todo mundo sabia que era Jesus, mas ninguém estava querendo falar: é o Senhor. Só que tem coisas de Jesus na nossa vida que são definitivas. Jesus podia estar aparecendo com um rosto totalmente diferente ali para os discípulos, mas quando ele pegava o pão e fazia assim, ó, foram 3 anos e meio que ele fez a mesma coisa, que ele sentava com os seus discípulos e falava: está aqui, ó, vamos comer. Quando Jesus fez isso ali com Pedro, Jesus estava dizendo: Pedro, para mim não mudou nada, para mim é a mesma coisa. Desde aquele primeiro dia que eu te chamei nas redes, vocês, Tiago e João, estavam pescando. Para mim não mudou nada, Pedro. As tuas decisões mudaram algumas coisas na tua vida, mas eu continuo contando com você.
eu continuo esperando algo novo de você. Aí Jesus chega nas perguntas, né? E a gente conhece bem. No português aqui está: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? No grego é um pouco diferente. As duas primeiras perguntas, Jesus fala para Pedro, ele usa o verbo agapau. Ele fala: Pedro, você me ama como eu te amo? Aí Pedro responde no grego: Senhor, tu sabes que eu te filéu, eu sou um amigo só, eu não amo o Senhor como o Senhor me ama. Eu não estou disposto a dar a minha vida por si. Eu não estou disposto a ser uma testemunha, um mártir. Eu não estou disposto a morrer, como eu falei antes para o Senhor que eu estava. Eu não estou. E por duas vezes Pedro responde assim para Jesus: eu não vou entregar minha vida por ti. Eu só posso te amar como um amigo. É só o que eu posso te oferecer. Aí na terceira vez Jesus muda o verbo e usa filéu. Ele diz: Pedro, você tem condição só de me amar como um amigo? Aí Pedro fica chateado, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz e mostra: Senhor, tu sabes que eu te filéu, eu sou só um amigo, eu não tenho condição de te oferecer mais nada do que isso. Aí Jesus fala para ele: tudo bem, Pedro, agora você está preparado para cuidar da minha igreja, porque você entendeu que você é humano, que você falha, que você precisa recomeçar, e que você às vezes vai ter que recomeçar do zero e reconstruir tudo de novo. Não tem problema, Pedro, porque eu gosto de reconstruir a vida das pessoas. Jesus gosta desse projeto de reconstruir, porque Jesus não tem problema com isso. Nós é que temos. Nosso orgulho, a ideia da gente ter que começar tudo de novo, de ter que começar do zero. Para Jesus isso nunca foi um problema, porque Jesus quer que você recomece enquanto você está vivo.